No momento em que aconteceu a traição, você descobriu, o seu relacionamento acabou. Agora é hora de decidir. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Eu vou fazer um novo relacionamento com essa pessoa ou não? Eu vou sair desse relacionamento. Tá tudo certo. Ninguém vai te culpar se isso acontecer. Se culpar, a pessoa tá errada. Tá? Você não tá errando em fazer isso também, não. Mas se você quiser fazer um novo relacionamento com essa pessoa, o que você precisa saber? Nós precisamos substituir os processos de deslealdade por processos de lealdade. Nós temos que substituir os processos que foram negativos, que causaram, né, a derrocada do relacionamento, por processos que funcionam, que já foram testados. Você tem que mudar a sua comunicação, você tem que mudar o seu posicionamento sobre os assuntos, você tem que mudar um dos fatores principais, você tem que mudar o medo que você tem de conflito. Porque para poder enfrentar um novo casamento, você precisa se limpar desse medo e enfrentar as situações que podem causar conflitos. Quem foge de conflito mata o casamento. E isso é preciso terminar. O meu método é um método constituído de 3 fases. A primeira fase chama reparar. Então, nesse primeiro momento, nós vamos reparar os danos que a traição causou. Essa fase tem várias coisas que precisam acontecer. Uma das coisas mais importantes é a pessoa expressar remorso. A pessoa que traiu, ela precisa estar arrependida e expressar isso para você que quer ficar com você de maneira exclusiva. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Eu sei que tem gente com muita dor, eu sei que tem gente com muito medo aí de poder terminar um relacionamento, mas esse ponto, eu vou ser um pouco, talvez até exagerado aqui em ficar repetindo isso. Eu corro o risco aqui, inclusive, de perder pessoas que me seguem, né? Às vezes a pessoa não vai querer nem fazer mais escola de casamento porque ficou brava comigo. Não tem problema, porque eu acho que eu tô realmente dando o que a ciência traz. Qual que é a questão? A pessoa não expressou remorso, a pessoa não deixou muito claro que deseja ficar com você, não tente recuperar o relacionamento. É o momento de você se fortalecer, é o momento de você se posicionar. E muito obrigado, foi muito difícil, foi muito doloroso, sinto muito, sem essa condição, eu que não quero, tá? Você precisa ser essa pessoa que fala assim, fora dessa condição eu não quero. Se a pessoa está com o amante, se a pessoa está falando assim que está, essa palavra é central, principalmente para homens, eu estou confuso, a sua resposta precisa ser, eu não vou ficar com alguém que tenha dúvidas se quer ficar comigo. Essa precisa ser a resposta se você quer ter uma chance de ainda ficar com essa pessoa. Porque se essa ambiguidade, se essa confusão permanece, é impossível recuperar o relacionamento. E você vai ficar lutando por uma pessoa que nem sabe se quer ficar com você. Tem que ser o contrário. No momento que a pessoa te trai, você precisa mudar de postura, se posicionar e a pessoa saber que quer ficar com você. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Me dê sua opinião sobre isso aí, se você entendeu, se você está sentindo aqui que eu estou falando e entendendo o que eu estou processando. Porque essa pergunta é muito comum. Doutor, ele está com a amante, tem um mês, ele está falando que está confuso. Não vale a pena recuperar. Se fortaleça, saia do relacionamento e se posicione. E a frase é essa: eu não quero ficar com alguém que tenha dúvidas que quer ficar comigo. E você precisa se fortalecer, porque não há como recuperar um relacionamento sem isso. Então, expressou remorso, expressou vontade de ficar exclusivamente com você, vamos continuar a progredir. O segundo passo é você conseguir falar sobre o assunto e combinar isso com a pessoa. Para que vocês se recuperem, você precisa falar do assunto e saber como isso aconteceu. Então, as perguntas do como aconteceu, quando começou, por quanto tempo durou, quantas vezes vocês se viram, tipo de sentimento que você teve por essa pessoa, como que você conseguia lidar com isso, esse tipo de pergunta é normal e elas devem ser respondidas. Mas atenção, você que foi traída, por mais raiva que você sinta, e é normal sentir raiva, e tá tudo bem se você sentir raiva, nós temos que partir para um processo em que essas conversas não se transformem num massacre da outra pessoa, não se transforme numa vingança através da exploração da outra pessoa. Então você vai estar sentindo muita raiva e o seu desejo é falar assim, seu desgraçado, como é que você fez isso? Seu filho da... né? E xingar o cara e massacrar, tá? Se você faz isso, dificulta muito o processo de recuperação. Então você pode sentir raiva, mas eu preciso te ensinar as técnicas de você conversar sobre a raiva, que é o que a gente chama de metacomunicação, sem que você chegue no ponto de estar agredindo ainda mais, acusando, desdenhando, massacrando, humilhando a pessoa publicamente, porque isso também não te ajuda a recuperar seu casamento.
casamento. Então presta atenção, ele deve responder essas perguntas? Sim, menos as perguntas que dê detalhes sexuais, porque isso vai piorar o seu TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Isso vai piorar o seu trauma. Não faça perguntas de cunho sexual nesse momento. Todo o resto, quando vocês se encontravam, como que funcionava, o que você sentia, tudo isso deve ser conversado e você precisa treinar ao máximo a habilidade de não destruir, de não se vingar do outro nesse momento. Outra coisa que é muito importante nessa fase, você tomar cuidado com o tipo de atitude que você tem que possa piorar a recuperação de vocês. Como, por exemplo, publicizar tudo o que aconteceu, publicizar para sua família, publicizar para todos os seus amigos o que aconteceu. Por mais que você sinta extremamente tentada a isso, se por acaso você resolve recuperar essa pessoa, se vocês resolvem ficar juntos, todo o processo acontece bonitinho, vocês vão ter que enfrentar a raiva de todos aqueles que te amam em relação a essa situação. Então, nesse momento, eu sugiro que você busque ajuda, busque apoio, mas as pessoas que você decidir conversar possam ser realmente pessoas um pouco menos passionais em relação ao cuidado de você. Possam ser pessoas um pouco mais maduras e entender que esse processo pode se reverter ainda. Pode ser um terapeuta, pode ser um psiquiatra, um pastor, uma pessoa religiosa que você conhece. Agora, nesse primeiro momento, espera um pouco antes de publicizar isso de forma tão agressiva contra a outra pessoa, que é uma forma de vingança que você vai querer sentir e vai querer fazer sim. Além disso, você precisa criar a aceitação do que aconteceu e estabelecer a regra de transparência. O que é essa regra aqui, pessoal? A regra de transparência é mais uma condição para que vocês fiquem juntos. A regra de transparência é: eu concordo na gente começar, não é concordo em voltar, não. Tudo bem, eu concordo em voltar, a gente morar junto e ser feliz para sempre. Não, peraí, calma aí, não é assim não. Eu concordo em recomeçar um relacionamento com você, mas o princípio desse relacionamento precisa ser honestidade e a transparência. E para que isso aconteça, eu preciso ter, porque eu sei que em muitos momentos eu vou sofrer com isso. Eu sei que em muitos momentos vão voltar os pensamentos negativos. Eu sei que eu vou ficar extremamente bugada, às vezes, quando você sair, quando você estiver com outras pessoas, quando eu estiver sozinha, quando você estiver sozinho em outras cidades, eu vou ficar mal. Então eu preciso ter as ferramentas de verificar se a transparência está sendo mantida, se a honestidade está sendo mantida. E isso se chama transparência. Você vai, às vezes, ter as senhas de celular, às vezes você vai ter senhas de e-mail. E isso, de acordo com os estudos, facilita, por mais que ficar verificando não seja bom, ainda é um mal menor do que você ficar completamente à deriva. Se o outro não aceitar, não, tudo bem, eu volto com você, mas o meu celular ninguém mexe. Muito obrigado. Você não está tão decidido assim, já que você prefere a senha do seu celular do que ficar comigo, não tem jeito. Você vai ficar entrando e analisando todas as conversas, isso é ruim para você. Não recomendo, mas só o fato de você saber que é possível já favorece o processo de recuperação da confiança. Só de você saber que ele deixou, que você tem a senha, que tá lá, se você quisesse verificar, já é um processo importante. Agora, se o cara fica, não tem como, não, realmente, a minha privacidade acima de tudo, muito obrigado, paz no coração, vai com Deus, e realmente não tem como a gente recuperar nessa situação. Então, a regra que a gente faz nesse caso é a regra do não balance o barco. Nós vamos começar a colaborar, só que ninguém balança demais o barco, não. Entendeu? Sem grande surpresa aqui. Vamos devagar, vamos fazendo coisas sem grandes movimentos, de um sair sozinho para uma turnê na Europa de um mês. A regra não balança o barco, não faça grandes movimentos. Vamos devagar, vamos recuperando essa confiança devagarzinho. Eu vou olhando para você, você vai olhando para mim e a gente vai devagarzinho se misturando.